job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day. Estamos ao vivo, profe. Como estamos? Estamos ao vivo? Estamos bem. Estamos ao vivo. Me conte como está a vida. Tá fria, tá frio. Eu tenho muito frio em Curitiba. Mas é tão agradável, Curitiba. As pessoas são tão amáveis na rua. O clima é tão agradável, tão brasileiro, tão tropical. Não sei de que reclamas. É muito europeu. Tem gente muito europeu. Muito europeu. Tem gente me comentando do vídeo anterior sobre os falsos amigos. Gostaram de que foi publicadas as palavras em inglês. Prometi que também haria esta semana. Haré também a publicação em espanhol, para não ficar tanta coisa. Vamos fazer mais adelante outro encontro, assim, com temas, curiosidades das línguas. Sim. Pero, antes que nada, eu queria ler uma frase que uma vez leí em um livro de Gabriel García Márquez, o colombiano, Gabo. Dice assim: não é verdade que as pessoas deixem de perseguir sonhos, porque se hacen viejas, sino que se hacen viejas porque deixam de perseguir sonhos. E por que traje esta frase hoje? Me assustei a semana passada quando uma aluna preparando-se para a prova CIELE de espanhol me disse: é minha última chance, porque já estou com 20 anos, já estou velha, para começar a estudar medicina na Argentina. Eu fiquei espantado com aquilo. Mas não era a primeira vez que alguém com tão pouca idade me falava que estava velho para fazer algo. 80 anos você pode começar na faculdade, com 40 anos você pode iniciar um negócio novo. Com 30 anos você pode abandonar teu país e ir a outro país, não é verdade? É verdade. Você pode deixar aquele lugar que tu considera a tua casa e simplesmente partir. Como é o caso de um indivíduo que eu conheço, Alan da Lastra Freitas. Da Lastra de origem italiana, isso por parte da mãe, e Freitas de origem alemã, já veio uma vez, isso por parte do pai. Ele nasce em Palotina, mas com 18 anos já estava em Curitiba. Lá, profe, onde você está? Eu vou apresentar esse menino que abandona sua zona de conforto, abandona a caixa, sai da caixa, ele e sua companheira de sempre, e vão a experimentar as paletas mexicanas no país de origem. Me refiro a nosso querido amigo Alan. Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Hi, how are you doing? I'm fine, and you? I'm okay. A primeira pergunta para o Alan, ele tem que explicar que essa bandeira do Brasil está ali atrás só para dizer que ele é brasileiro. Não tem nada a ver. Eu já estou de vermelho aqui para, né? Eu já estou de vermelho aqui já para não confundir as coisas, né? É só realmente o Brasil de ser o lugar de onde eu vim, né? Obviamente. O amor por la pátria é completamente diferente quando tu está fora dela, não? Sim, é verdade. Diz que a gente vira brasileiro mesmo quando sai do Brasil, né? Daí vê as coisas boas, as coisas ruins, né? Então, eu te lo digo por como se chama? Te lo digo por experiência própria, não? Muita gente reclama, você vive criticando o Chile. Não é isso. É que tenho outra visão do país agora. Me dou esse direito de mostrar as partes boas e as partes ruins. Pero continuo amando o Chile com certeza, claro, que também amo o Brasil. Sim. Alan, por que México? México... Tu já viu que o mapa é completamente grande? Mapa mundo, podia ser qualquer outro lugar, Singapura, que mata a cara. Não, é que, na verdade, a gente juntou o útil ao agradável, né? Para quem não me conhece, eu sou casado há quase 10 anos aí.
com minha esposa, a Pamela, tá? Ela foi um dos motivos da gente estar aqui. Mas acho que o principal motivo, o motor que faz a gente querer mudar, né? É os sonhos, né? Os sonhos de cada pessoa. E isso é algo que nos uniu desde o princípio, né? No nosso na nossa conexão, né? Era algo que eu e a Pamela a gente tinha em comum no início do nosso namoro, a gente comentava das nossas vontades de conhecer outros lugares, né? E de experimentar as coisas diferentes que tem nesse mundo. Só que, como todo e qualquer trabalhador, né? A gente trabalha mais e vive menos, né? Então, a gente estava tentando buscar formas de fazer isso, né? Porque, de certa forma, a gente precisa do trabalho para comer, né? Então a gente juntou o útil ao agradável. Devido a uma oportunidade da minha esposa de trabalho, a gente decidiu dar esse passo para também em direção ao nosso sonho de viajar e conhecer outros lugares, né? Então a gente conseguiu mesclar isso junto com o trabalho, porque de certa forma a gente já saiu do Brasil e reconheço que já saímos com um privilégio, né? De sair já com um trabalho certo por parte da minha esposa. E aí, quando ela falou, vamos, e aí a gente foi. E daí eu larguei. Pode falar. No, se me vino una pregunta a cabeza. Cuando yo comenté que iba a hablar contigo, muchos alumnos presentaron curiosidad de, ¿existe un momento certo de abandonar teu país e ir para outro? ¿Existe uma idade certa ou não? Eu acho que não. E eu acho que, na verdade, quanto mais novo, melhor. Né? Porque daí dá mais tempo para você visitar mais lugar, né? Porque o mundo é muito grande. Então, assim, a gente tem uma previsão já de volta em 10 anos, né? Parece que é muito, mas na verdade passa assim, né? E quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu falei assim, a gente tá com uma previsão de volta aí, daqui 10 anos eu já vou ter 40, então a gente tá pensando em voltar. Falei, meu Deus, 40 anos, o meu filho mais novo, então... Aí eles pensaram, nossa, estamos ficando velhos, mas talvez seja um pouco de família, porque nesse momento eles estão em Porto Velho viajando de triciclo. Então, assim... que massa! Acho que o espírito aventureiro é um pouco de família também, né? Que legal. ¿Por qué inglés? Yo entiendo español, ¿no? Estudiar español para poderse comunicar con mexicas en náhuatl, falar, güey, ¿qué más? Charro, tacos y mucho tequila. Pero ¿por qué tienes que prepararte en inglés? Primeiro, antes dele explicar o inglês, eu quero que ele conte quais foram as dificuldades maiores verdade. Quando ele chegou lá, né? Porque o Alan fez um pouco de aula com o prof, né, Marcelo, e foi. E aí? Na verdade, que eu sou filho dos dois, né? Sou filho de Marcelo e de Mada. Porque o que acontece? Tudo é mediante a necessidade, né? Às vezes aquela famosa frase, né? Quando a água bate na bunda, a gente se esperta, né? E quando tá no pescoço, talvez seja tarde demais, né? Então, a questão de aprendizado de língua, eu sempre me questionava, referente talvez até a minha própria inteligência de aprender alguma coisa, né? Porque eu sempre achei que não era capaz de aprender. Talvez isso até seja assunto de terapia, né? Mas eu vou deixar lá. Mas mas é importante você falar, porque vários alunos têm essa mesma questão, né? Eu acho que eu não vou conseguir aprender, eu não sou capaz, eu já fiz curso 500 vezes, não aprendi, né? Agora que eu vou aprender, é legal você trazer isso, né? Sim, eu acho também, porque o papo comigo é mais profundo. Então, assim, tudo bem. Realmente, tipo, tinha essa questão de duvidar de você mesmo, né? De duvidar que você é capaz. E, na verdade, a gente iniciou a estudar espanhol quando a oportunidade chegou, né? Para minha esposa, ela já tinha o inglês, ela é fluente em inglês, mas veio a necessidade de aprender uma língua nova muito rápido, porque ela recebeu a proposta em março do ano passado, e em setembro, outubro, a gente já estava aqui no México. Então, desde quando ela recebeu e deu o sim para a notícia, a gente já conseguiu, né, por meios de contatos, o contato do professor Marcelo. A pirâmide. Bruna... A nossa pirâmide. A Magda indicou a Bruna, que Bruna indicou a
Pamela, que Pamela indicou a Ala, que indicou a... E aí vai. Então, assim, foi uma indicação, porque nesse momento a gente precisava aprender rápido, né? E, de certa forma, eu fiquei muito contente com o aprendizado que a gente teve. Obviamente que foi muito também do tempo que eu tinha disponível para estar aprendendo, e juntamente com a vontade, né? E com a necessidade. O espanhol, ele realmente começou a fazer muito sentido depois que eu passei a estar estudando diariamente com o professor Marcelo, né? Acho que era 1 hora por dia. Mas, além disso, era muitas músicas, leitura de livros. A gente só não assistia filme, mas eu recomendo filme porque no momento a Pamela já estava com muita informação e ela falou, não, pelo amor de Deus, filme pelo menos vamos assistir normal. Daí, beleza. É bom saber, não? Vou anotar isso na tua ficha. Quais eram as músicas preferidas, Alan? Vocês foram para o reggaeton? Dá o seu conselho aí para mim, que sou aluna de espanhol agora. Então, eu, na verdade, eu fui descobrindo um pouco das músicas por causa da forma do professor Marcelo de ensinar, que é muito diferenciado. Como ele mistura muitos métodos de aprendizagem, tinha um exercício que era muito legal, que era, ele usava um site, não lembro agora o nome do site, mas que tocava a música, ou você tinha que ir digitando as palavras que faltava e ir escutando a música, ou ao contrário. Eu acho que era... Lyrics. Eu lembro que é o nome, prof? Lyrics Training. Lyrics Training, Esse eu Lyrics Training também. Sim, isso, é muito bom. Aí que eu comecei a escutar algumas músicas na língua espanhola e eu comecei a gostar de uns cantores bem, assim, são bem conhecidos, só que eles não chegam a ser espanhol mexicano, né? Eles são hablo-hispânicos. Um é o Dexter. Tem um álbum que eu mais escutei dele, que é o álbum Echo, e tem o Pablo Harab, que é uma das maiores músicas dele famosas, é a La Flaca, né? Que a grande maioria que começa a escutar essa música. Jarabe de Palo, tú estás diciendo, ¿no? Isso. Eles son españoles. Tanto que el cantor falleció hace unos 2 años o 3 años. Estos años atrás. Y la música dele es fantástica, la historia también es linda, linda demais. Sim. Pero me fala, si tú estabas en México, aprendiendo aula, aprendiendo ya usando chapéu mexicano, comiendo paleta mexicana, o inglês, onde entra nessa história? Então, o inglês entra na vontade de que despertou, porque depois da minha conquista, né, porque eu vejo dessa forma, né, de ter aprendido uma nova língua, para mim foi uma forma de conquista pessoal, né, minha, por eu ter conseguido destravar isso, né, de realmente, não, eu realmente aprendi, eu sou capaz, e talvez eu vou, assim, já que eu tô no embalo, né, eu vou começar a estudar inglês, porque, de certa forma, aqui no México, na cidade do México em si, que é o Distrito Federal aqui, tem muita oportunidade de falar inglês, porque não é xenofobia nem nada, e nem, de certa forma, racismo, mas as pessoas, por eu ter uma pele um pouco mais clara, elas vêm conversar comigo já em inglês, elas nem conversam comigo em espanhol. E até que é engraçado, porque antes eu falava assim, não, puedes falar em espanhol, por favor, porque para mim é mais fácil. Então, a pessoa se impressionava, porque eu falava espanhol e não inglês. E aí, já cambiei sem querer aqui, né? Eu fiz isso na conversa passada com o Marcelo. A gente estava falando inglês, aí falei português, de repente estava falando espanhol, uma coisa assim. Aqui, o objetivo do programa é esse. É aberto, é livre. Então, daí por que não, né? Eu, em vez de falar, não, pode falar em espanhol, eu comecei a identificar uma oportunidade de eu conseguir aprender a terceira língua e já ter onde praticar. Porque se as próprias pessoas que estavam entrando em contato comigo já tinham essa predisposição de tentar falar inglês comigo, por mais que eu tentasse falar um inglês um pouco mais enroscado, elas já tá na cara que eu sou estrangeiro, então elas iam tentar me ajudar de certa forma. E aí eu, né, despertou essa vontade de aprender inglês, mas também daquela velha história, desde criança, né, que a gente
aprende, não, que inglês é o básico para você ter no currículo, mas você realmente só dá importância quando você precisa. E aqui na Cidade do México, por ser uma megalópole, quase que nem uma grande São Paulo aí no Brasil, é uma cidade que tem muita oportunidade para quem fala língua inglesa também. Então, de certa forma, eu também vi como uma oportunidade de estar me destacando no mercado de trabalho, obviamente. Imagina, você ser trilingue, inglês, espanhol e português seria um diferencial muito grande. Então, esse também foi um outro interesse que despertou de estar se qualificando, de certa forma, e também para abertura de outras oportunidades, inclusive fora do México. Porque como a gente é meio assim passarinho, meio bicho grilo, a Sei gente como sai para onde quiser sair e nada nos trava diante disso, entendeu? Esa E es la parte más legal, ¿no? quando você chegou, Alan, foi difícil entender as pessoas? Qual que foi o primeiro choque assim da língua, né? Que Cultural, ¿no? sempre tem El um choque. choque, né? Então, até é engraçado falar isso, porque agora vai, né, praticamente mês que vem, daqui 2 meses, a gente vai estar fechando um ano aqui. Então, agora que a gente está começando a cair a ficha, nossa, realmente a gente vive no México, né? Aqui é a nossa casa. E antes a gente, toda vez que saía de casa, logo no início, quando a gente ia dar bom dia, a gente falava bom dia em português e já eu recebia buenos dias, daí era aquele choque, nossa, eu não tô, né? Eu tô em outro lugar e sempre era um choque assim. E logo você saía sempre em alerta no sentido de querer ter a interação e ainda não ter tanto vocabulário para fazer uma interação, mas mesmo assim com aquela vontade de ser incluído, né, na sociedade, podemos dizer assim. E a melhor forma de ser incluído é o trabalho, né? Então, assim, eu tive, de certa forma, um pouco de dificuldade para encontrar o meu primeiro trabalho por não ter a documentação necessária, né, que aqueles exigem a permissão de trabalho, é como se fosse uma carteira de trabalho do Brasil, assim, um documento. Só um pouquinho, Alan, Oi. para ser práctico, yo quería que ahí tú parases un poquillo y nos explicases cómo es el procedimiento para los amigos que nos están acompañando, que quieran ir para México a trabajar. ¿Cómo Entendi. es el procedimiento para tú tener esa parte de autorización para trabalhar allá? Assim, eu recomendo já ter uma proposta da própria empresa que você foi selecionado, porque às vezes tem essa oportunidade de já ser selecionado e você está disposto a se mudar. Algumas empresas, que foi o caso da minha esposa, ela arcou com essa mudança, então a gente teve mais esse privilégio, né? Ela nos ajudou nos custos das passagens e no custo da minha documentação de unidade familiar e do permisso de trabalho da minha esposa. Então, de certa forma, já foi algo diferenciado, né? Mas eu conheço pessoas que vêm para cá como turista, né? Que aqui, se eu não me engano, o visto de turista você pode ficar até 180 dias. Só que nesse período você tem condições de se regularizar. Mas o que você precisa para se regularizar? Você precisa de uma empresa que contrate estrangeiros. Mas aí tem que tomar muito cuidado, que é onde as pessoas são muito enganadas, porque muitas empresas contratam pessoas estrangeiras com a promessa de fazer essa regularização de documentação e você acaba ficando refém dessa empresa, ela fica enrolando na questão de retorno sobre esses documentos. É ótimo que tu fale isso para as pessoas que nos estão acompanhando, para ter cuidado, porque não cometer esses erros. Exatamente. Perigosíssimo, perigosíssimo. Eles copiam o esquema de Estados Unidos que faz com os mexicanos, com os latinos em geral, eles copiam o mesmo esquema e fazem com o resto dos latinos que vão a México, não? Exatamente. E outro ponto importante é saber se a empresa ela é regulamentada, porque tem um registro específico que as empresas que contratam estrangeiros, elas têm que estar cadastradas no órgão de imigração. E quando, tipo, se você realmente vai conseguir uma oportunidade de trabalho numa empresa onde contrata estrangeiro, você tem que pedir essa regularização, informar que você não tem permisso de trabalho, mas que você está disposto a arcar com esses custos, ou algumas empresas, inclusive, dependendo do seu perfil, elas vão arcar os custos dessa documentação para você.
Então, vai depender também de quão valioso você é para o mercado, né? Porque, de certa forma, a gente, né, vem como um empregado, né? Então, precisa estar bem qualificado também. Alan, en la parte, la profesora Magda preguntaba ese choque cultural, cuando tú llegas, ¿cómo es el choque cultural nas empresas? Você trabalhou aqui em Curitiba, na parte administrativa, não? Pelo Sim. que eu lembro. Em Curitiba Tu eu. vai lá e, tu vai lá e tiene, trabalham do mesmo jeito, é a mesma coisa, só muda a língua, ele toma mais tequila, que toma mais cachaça, como é o assunto? Não, na verdade, assim, quando você está disposto, né, a ter essa imersão em outro país, você tem que estar aberto, né, a qualquer tipo, não a qualquer tipo de trabalho, mas de certa forma você tem que abrir mais um filtro. Eu, de certa forma, eu tenho algumas formações na minha vida, né, apesar de eu ainda, acho que eu ainda sou jovem, né, eu possuo outras habilidades, além de ser formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gestão de suprimentos, mas eu tive umas formações anteriores. Eu já trabalhei de segurança, eu já trabalhei de garçom, eu já trabalhei em cozinha, eu já fui açougueiro, eu já fui padeiro, eu já, assim, o O currículo... Alan é a Barbie Profissões. Assim, Isso. inclusive, tipo, essa minha vontade de trabalhar e sempre estar aberto e disposto é desde pequeno. Não sei se é isso também, né, com algumas pessoas, ou talvez seja só comigo, mas desde criança eu sempre queria ter meu próprio dinheiro. Então, até falar, não, você vai dar certo na vida, porque você é muito dinheirista. Eu escutava isso do meu avô quando eu tinha 5 anos, porque há 5 anos eu já fazia alguma forma de vender alguma coisa para as pessoas para eu conseguir dinheiro para fazer outras coisas, para ganhar mais dinheiro ainda. Então, assim, Mas essa coisa, acho que o Marcelo começou o programa falando, né, sobre que a gente nunca é velho, né, para Não, fazer não, alguma. não. Eu escutei uma, essa eu tenho que comentar. Eu estou fazendo um curso de psicoterapia, né, do Instituto Nalanda, que é de Nova York, e é voltado para a psicologia budista. E aí eu me matando de estudar, fazendo as coisas e tal. Aí o pai de uma amiga minha falou para mim: mas por que você está fazendo isso? Aí eu falei: porque eu quero estudar, eu sempre quis estudar psicoterapia, né? Ele: mas depois dos 40 anos, você vai fazer o quê com isso? Aí eu fiquei parada, assim, olhando, eu não respondi mais nada, né? meu Deus. Que louco, que triste isso, não? Que mentalidade como se tivesse idade para estudar, idade para viajar, Eu me senti uma idosa idade para depois dos 40 anos. idade para mudar de emprego, de país, de cidade. Não existe isso. É triste. Tinha 80 anos quando o coronel, não sei o que era, dos frangos aí, o Kentucky, abriu a franquia, pode haver fracassado um monte de outras ideias na vida. 56 ou 58 tinha um cara que abriu o McDonald's. Sim. Quando ele conseguiu E, ter sucesso. e eu recebi um casal de canadenses, eram do Quebec, vieram estudar português, né, no Brasil. Eles fizeram aula de português comigo. E ele tinha 73 anos. E a mulher voltou, né, para o Quebec, depois para o Canadá, e ele veio com um mochilão e ele falou: não, eu vou andar América Latina agora. Ele estava com 73, inteiraço, assim, animado. Aquilo foi meu exemplo de vida. Eu falei assim: nossa, eu quero ficar assim, com meus Inspiração, né? 73 anos. É uma inspiração. Uhum. Muito show. Eu creo Uhum. que é isso, não? Tu puedes gostar de ficar em um lugar e tu fica. Mas se tu tienes vontade de dizer, bueno, como será que ir para lá? Tem que ir. Que a única coisa que tu não pode ter de velho é dizer, eu poderia ter. Eu poderia ter viajado para tal lugar. Eu poderia ter estudado tal assunto. Eu poderia ter pintado a casa de azul. Por que não pintou? Por que não viajou? Por que não estudou? Ah, por los filhos. Ah, por dinheiro. Olha, todo pode se dar um jeito na vida. Tudo. É correr atrás. Então, isso é importante. Por isso eu achei bacana a história do Alan. Estou achando bacana a história do Alan, da Pamela, porque enfrentar uma cultura completamente diferente.
salir de Curitiba, ir para lá, teniendo una vida establecida, digamos, ellos tenían una tranquilidad por las ocupaciones, las profesiones de ellos. Y sabemos los latinos que México no es un país fácil, son terriblemente nacionalistas. Y esa es la parte que quiero que Alan conte. ¿Cómo eles son? Eles son muy mexicanos mismo, ¿no? Sim. Muitos Pode fazer mexicanos. fofoca. Pode fazer fofoca mesmo, por favor. Sim, eles são tão mexicanos que até eu fui influenciado. Porque eu já tenho Viu? uma máscara de luta livre, eu já tenho a camiseta da seleção do México. Na Copa do Mundo que teve logo quando eu cheguei, também assisti todos os jogos e eu nunca fui de assistir futebol, então assim. Porque aqui, assim como no Brasil, também tem, de certa forma, mas a gente fica mais nacionalista, né? Mais patriota quando chega a Copa do Mundo, né? Pelo menos na minha época, quando a gente era criança, nossa, era uma festa a Copa do Mundo, né? Acho que agora tá um pouco diferente, mas a gente ficava um pouco mais patriota, né? Nas Copas do Mundo. Mas aqui é assim, você saiu nas calles e a cada 100 metros você vê alguma bandeira do México, ou em mochila, ou em boné, ou em camisa, ou nas cores, ou em, sei lá, no tênis. Tem Eu ia gente brincar aqui, em Santa Catarina também tem bastante bandeira do Brasil. né? Passaria por outro Vou motivo. mudar rápido de assunto, Alan. O que que... Não, abafa. Deixa eu ter, peraí, deixa eu... Mas o Alan, já esse é o México. O que você mais gosta do México e o que você mais tem saudades do Brasil? Olha, assim, o México em si ele é muito parecido com o Brasil, por incrível que pareça. As pessoas aqui, elas são escandalosas também, assim, elas dão risada alta. São latinas. Eu acho que é coisa de latino, a xenofobia falando, né? Não, latino é tudo igual. Agora eu entendo quando as pessoas falam que latino é tudo igual, é porque a gente é assim, a gente é um povo muito comunicativo, a gente, né, gosta de folia. Então, uma das coisas que eu gosto daqui do México é esse calor que as pessoas têm também, de certa forma, e também aqui a variedade de comida, né? Aqui tem tortilha para tudo quanto é para tudo quanto é receita, né? Eles conseguem fazer tortilhas de formas totalmente diferentes, mas no final é sempre tortilha de farinha de milho. O México também é o país dos molhos, não? Da salsa, que eles chamam, não? As salsas, aqui as salsas são muito ricas, né? Como eles dizem aqui. E aqui também cada calhe tem a sua salsa. Porque aqui cada esquina tem sua taqueria, tem os seus bambaços, tem suas tortas. Então aqui a comida de rua também é muito variada e uma quantidade muito grande. Parece que todo mundo é empreendedor aqui, igual no Brasil, né? Eu acho que isso é um pouco de querer ganhar a vida, né? De fazer por você, sabe? De correr atrás do seu dinheiro. Aqui todo mundo tem uma bicicleta e pão na cesta da bicicleta e café e leite, e fica vendendo pão com café e leite na frente dos lugares, dos bancos. E assim, as coisas que eu gosto aqui é essa variedade de comida que tem. Acho que também por causa da gente estar aqui na Cidade do México, tem essa pegada mais gastronômica, né, mais avançada, assim, mais reconhecida, que aqui inclusive tem restaurantes de alto renome. E o que eu mais sinto, assim, saudade do Brasil, além do colo da mãe e do pai, né? Quem não gosta, daí é problema de cada um, mas eu tenho uma relação muito bonita com meus familiares, né? A comida, né? Comida de mãe, eu acho que não tem como não sentir falta, né? Acho que seria isso. Ya, tú hablabas de cosas bien latina, mexicana, pero hay una duda que un alumno me planteó en las aulas, creo que fue ontem. Me decía, ¿por qué es que tenemos dos imágenes do México? El México moderno, económicamente estável, as pessoas vão lá para trabalhar para ganhar dinheiro, e tem um México que vai querer passar a fronteira com Estados Unidos para morar em condições muito precárias en el gran país del norte. ¿Por qué eso?
As pessoas de Ciudad de México também estão com o pensamento de morar nos Estados Unidos ou não? Não. Na verdade, o que que acontece? No México, assim como no Brasil, tem uma diferença muito grande socioeconômica, tá? No Brasil também a gente sofre desse mesmo mal, onde uma pequena parte da população concentra a maior quantidade de riqueza, e a grande maioria não tanto. Então, as pessoas que concentram a maior quantidade de riqueza, elas estão mais alocadas nesses grandes centros que são mais desenvolvidos, inclusive atraindo estrangeiros. Não digo estrangeiros como eu e a Pamela, que vem do Brasil, que a gente quase nem é considerado estrangeiro, porque a gente é latino. Mas, de certa forma, tem, inclusive, acontecendo uma migração oposta, porque muitas pessoas com essa instabilidade nos Estados Unidos, elas estão vindo para suas casas de temporada aqui no México, e como elas ganham em dólar e muitas delas trabalham de forma remota, estão utilizando o seu dinheiro em dólar aqui na cidade do México ou na região litorânea mais desenvolvida. E as pessoas que acabam tentando a sorte, tentando atravessar essa fronteira, são as pessoas, assim como no Brasil, que não têm uma condição social muito boa, porque aqui também o governo, de certa forma, tem seus detalhes, né, de notícias, que é corrupção e formas diferentes de governar. Eu acho que tem uma parte que está tentando ainda a sorte, mas teve aquelas pessoas que tiveram o privilégio de já ter tido que os pais dela ou os avós delas conseguiram ir para os Estados Unidos antes. Então, essas pessoas que tiveram essa geração de pai e mãe que foram antes, agora esses pais ou até esses filhos estão retornando para o México para viver aqui, só que já estão vivendo numa outra realidade, porque eles tiveram toda a formação nos Estados Unidos, falam inglês, têm uma remuneração em dólar e estão vivendo aqui. Então está acontecendo, essas pessoas que estão saindo do México são americanos, mas tem pai e mãe mexicano, porque teve o filho que nasceu lá para ter a cidadania americana. O México vive uma parte da economia, depende também desse dinheiro que vem de lá, não? Sim, eu acho que a grande maioria vem dessa forma, né? Porque muita gente, eu acho que é um pouco também do sonho do brasileiro, né? De ir migrar para conseguir dinheiro para voltar para o seu país e viver uma vida Isso. tranquila. É o sonho de todo migrante, não? Então é É o praticamente básico de todo migrante. isso que eles fazem. Eles vão para lá, ficam sem vida lá, praticamente, né? Perdem a saúde de tanto trabalhar, na finalidade de conseguir enriquecer e voltar para o país de origem para finalizar a Isso. vida de uma Não, forma mas mais. eu me referia assim, o país, México, também vive desse dinheiro, porque se a família recebe o dinheiro através de banco, o que seja, eles vão utilizar esse dinheiro em suas comunidades, em suas cidades. Sim, Então, mexe também com a economia nacional, aqueles dólares que chegam, como aqui, quando chega da Europa, chega da Ásia, aqui no Brasil também há cidades, regiões do Brasil que dependem perfeitamente desse dinheiro, sim, desse acúmulo. Mas dime uma coisa, você trabalhou já em México de chefe de cozinha. Conte-nos a experiência, por favor. sim. Então, na verdade, eu vou contar do princípio, né? Quando eu cheguei aqui em outubro, a Pamela, né, tinha programado também umas férias para quando eu chegasse, porque eu fiquei lá no Brasil para fechar a nossa vida, né? Entregar apartamento, vender as coisas e cerrar a conta, né? Então a gente saiu, graças a Deus, não devemos ninguém, então, né, aquele negócio, não saímos fugido, né? Então, assim, é Estão importante, né? foragidos no México. Não saímos fugido, então, quando a gente chegou aqui, peraí, perdão, o que é que você perguntou? Só para eu ser mais direto. Ah, tua, Sobre o seu trabalho de chefe de cozinha. tua Isso. experiência de chefe de cozinha. Isso. Eu comecei a procurar emprego na minha área de formação, que é administração de empresas. Mas, mediante a dificuldade que o estrangeiro tem para conseguir emprego aqui sem o permisso de trabalho, que era a situação onde eu me encontrava, eu estava tendo muita dificuldade
E assim eu comecei a abrir mais o filtro. O que que é abrir o filtro? Eu comecei a buscar trabalhos que tinham, né, não necessitavam um currículo tão bom e também não necessitava tanta documentação. Aí e consegui achar uma oportunidade onde a empresa estava disposta a fazer essa minha documentação, né, a fazer esse meu permisso de trabalho. E até então, né, eu comecei a pensar, nossa, tá legal aqui trabalhar de chefe, né? Pô, consegui construir uma missão importante para mim. Eu tô diminuindo a saudade do Brasil, das pessoas por meio da comida. Olha que missão mais linda, né? E eu comecei a me encantar com essa missão que eu Mas, mesmo criei. pero un poquito, conta direito, Hum. porque muchas personas van a pensar ahora que nos están asistiendo que você foi para cozinhar comida mexicana. Ah, não, não. Eu Que comecei a tu estava trabalhar. cozinhando? Que tu estava preparando de cozinha lá no México? Aqui eu estava como chefe, né? Especialidade brasileira, onde eu estava, né, Eso. inclusive tendo uma grande quantidade de seguidores aí por causa da minha feijoada. No Brasil, eu já tinha feito algumas feijoadas beneficentes em Curitiba, onde o lucro que eu tinha eu doava para algumas instituições. Claro, assim eu falando é bonito, mas de certa forma o alcance não era tão grande, porque, né, não tinha, né, uma quantidade grande de pessoas que ia. Mas o pouco que eu conseguia já ajudava alguém, né? Com certeza. Teve duas casas de instituições que eu ajudei, que foi a Lar de Meninas, que eram meninas de um orfanato e tudo mais, que a gente ajudou a fazer uma compra do mês para o orfanato com o lucro da feijoada. E a outra foi ajuda para estrangeiros haitianos, que também estava relacionada com comida, e todo o dinheiro que eu ganhei na feijoada, eu fiz uma compra de mês para essa instituição de comida. Então, eu já tinha essa habilidade de fazer a feijoada e já muitas pessoas falavam que a minha feijoada era boa. Daí, quando eu vim para cá e houve essa oportunidade como chefe, justamente na dificuldade que eles tinham de encontrar alguém aqui que fizesse uma feijoada brasileira bem feita. Então, foi aonde eu consegui a porta de entrada, que foi esse prato que realmente é uma iguaria brasileira e que muitos brasileiros choram por ela de saudade porque não encontra nada parecido aqui, né? Então eu tive essa oportunidade de, né, diminuir a saudade do Brasil por meio da comida. E nesse período que eu trabalhei nesse restaurante, que foi muito bom, que foi aí que eu, né, tive mais contato com o espanhol, aprendi e evoluí muito mais na língua, porque imagina, a equipe inteira era mexicana. Todo mundo, todos. Então, o que era brasileiro era um sócio do restaurante que ele, tipo, ia de vez em quando no restaurante. Então, assim, eu cheguei, eu sabia o que eles estavam falando, mas eu ainda não conseguia me comunicar tão bem. Mas isso durou uma questão de 2 semanas, assim, que a gente foi falando, eu perguntava as coisas, eles iam me falando, e daí, assim, eu evoluí, né, muito. Então, esse E meu primeiro trabalho. Oi. não te bateu nenhum cansaço linguístico, assim? Essa é uma pergunta, assim, que todo mundo que vai para fora diz que às vezes fica cansado, a mente de ouvir só outra língua, né? Entendi. No início fica um pouco cansado porque você pensa muito antes de falar, né? Então, quando começa a ficar um pouco mais automático, esse cansaço meio que desaparece, assim. E isso se você utilizar todo dia, né? Mas agora, se você utilizar um pouquinho por dia, esse cansaço realmente perdura, assim. Mas quando você está tão inserido, na verdade, começa a ficar difícil falar em português, né? Porque você já está tão ali, parece que trocou um botão da cabeça, assim, que você destrava na Essa língua é uma e. outra pergunta também, né? Que eu aula nas aulas de inglês. Eu acho muito engraçado porque, em vez de quando eles não lembram a palavra, em vez de falarem em português, eles acabam falando em espanhol, né? Aí, e algumas palavras que eu tiro sarro, né? Assim, como é que fala hotel em inglês, Alan? Hotel. Hotel. Ah, ele treinou. Que ele tá falando Bueno, hotel. o Hotel. sea, Eu pero, tava, pero, tava... pero, pero Alan, te voy a contar una cosa. Yo tengo una alumna
que ese día fue a leer una frase, un texto en español, y había una palabra en inglés. Y él leyó en español también, él españolizó la... Y yo quedé así, pero a Magda é professora de inglês, assim. Não, mas quando a gente tá na situação de aluno, a gente entra no modo operante ali, né? Eu faço as mesmas coisas que meus alunos fazem, eu faço na aula do Marcelo. Eu ia te perguntar, Alan, se você acha que, tendo o espanhol, né, tendo já uma outra língua, né, que não seja a sua língua nativa, te ajudou a aprender o inglês? Tipo, te ajudou a ir para outra língua, mesmo não sendo línguas muito parecidas, né? Sim, e eu acho que é um pouco da mentalidade. O fato de eu conseguir ter quebrado uma barreira psicológica que eu tinha em questão do aprendizado, que era tipo de não ser capaz, algumas pessoas podem ter a mesma barreira em relação ao aprendizado com língua. Eu tive um trauma quando pequeno na escola com inglês, onde eu quase reprovei de ano, né? Na sexta série por causa da língua inglesa. E eu lembro que aquilo me traumatizou de uma forma que eu nunca mais queria escutar The Books on the Table, sabe? Porque a gente, em colégio estadual, a professora pedia para a gente repetir, todo mundo tinha que repetir uma vez, e ela passava pelos 40 alunos, para todo mundo repetir. Então, chegar no final do dia, você só gravava uma frase, né? Porque já acabava a aula, 40 alunos, 1 minuto por aluno, pronto. Eu acho que ela fazia isso para matar a aula. Então, eu não assim, sei. Eu não sei os métodos de ensino da eu escola. Eu tenho essa impressão, eu como professora, eu acho que ela estava fazendo isso para matar a aula. Ela passava algum filminho de vez em quando, que para matar a aula passa filminho. Passa um filminho que já acaba com 2 ou 3 aulas, tu passa. Eu dava aula a uns alunos, a um casal, lá em Paraná, interior, e era só noite das quartas-feiras, eram 2 aulas seguidas, com um intervalo. Então, a metodologia me pedia que eu colocasse no quadro o dia da semana, vírgula, o dia, número, e o mês e o ano. Aí um dia veio o marido e falou assim: professor, você tem como cambiar a data? Porque está errada. Não, está certa. É que a gente vai aprender só quarta-feira. Aí eu colocava ontem, terça-feira, ou amanhã, quinta-feira. Para que foram aprendendo em espanhol, lembrando, já sabiam, mas para lembrar os outros dias da semana também. É verdade. Tu fica bitolado com certas informações. Comentamos esse dia, não, Magda, que a escola em Brasil, o sistema para ensino de línguas não está bem estruturado. Não. Falta de tempo, falta de vontade de que a pessoa aprenda mesmo. Porque, como tu dizias, eu fui depois de trás a pesquisar essa informação em outros lugares, e é real, em outros países, o aluno sai aprendendo alguma coisa em inglês. Tem uma base, pelo menos, para poder conseguir entender o normal de comunicação, ao estilo turista. Sim. E aqui é muito difícil. Muito difícil. É complicado. É difícil o português já, né, professor? É o mais difícil. Há muitas lendas sobre o povo mexicano, que tem uma forte cultura indígena, que tem a própria língua dele misturado com o espanhol. É verdade tudo isso ou não? É verdade. A cultura indígena ainda está muito presente aqui. E aqui, como eu falei que eles são muito empreendedores, eles são muito comerciantes, e é na questão do artesanato também. Não sei se é porque aqui é uma cidade mais turística, por ser a capital da capital, mas tem muito artesanato, assim, nas ruas, e nesse artesanato reflete muito da cultura indígena, porque aqui a gente também vê aquele trançado de palha dourada, a gente vê aquelas roupas mais... Inclusive, eu estava na rua e vi um cara tecelando, acho que é assim que fala, o cara tecelando uma roupa no meio da rua, com aquelas cores tudo colorida. Mas ele tem um respeito maior que nós acá no sul, não?
por los povos indígenas. Eles têm um respeito maior, os mexicanos, não? Sim. Aqui tá a religião deles, né? Predomina católica, mas assim como no Brasil, né? Tem a parte indígena e é mesclado um pouco com os santos, né? Então aqui, né? Para quem gosta de tatuagem, né, Prof. Mata? Aqui eles representam muito em tatuagem também esses deuses antigos, e também porque aqui ainda tem muita estrutura histórica, né? Ruínas, podemos dizer assim, antigas, né? Porque a cidade é muito antiga. E ainda tem algumas estruturas que permanecem de pé até hoje, inclusive é ponto, né? Se eu não me engano, tem uma que é conhecida como uma das maravilhas do mundo, que está aqui no México, que é uma pirâmide lá. Então, inclusive, a gente já foi visitar, eu não me arrisco a dizer o nome aqui, mas é Tel alguma coisa que está relacionado com Deus, né? O Deus da Lua e o Deus do Sol. Que aqui tem umas pirâmides bem próximas aqui, que se eu não me engano, é Azteca. Cultura Azteca. Porque aqui os povos originários são, a princípio, 2 ou 3. Azteca, Maia e Inca, alguma coisa assim. Então eu não posso falar com tanta certeza, mas eu sei que o Maia é certeza. Agora eu só estou na dúvida entre o Azteca ou o Inca. O Inca é aqui embaixo. Então eu acho que o Azteca e Maias. Que sim, tem muitos outros povos nativos que eram assim como vizinhos dos aztecas, que estão mais para o lado do norte, e os maias estão mais para o lado do Caribe. Sim, está mais para baixo. É mais para baixo, mais para o lado do Caribe. Então, os aztecas, como se estão para cima, os maias têm também muitas estruturas em outros países também do Caribe, dessa região aí. Aí contaram muita influência, mas os mexicanos mesmo têm não sei quantas línguas nativas que estão funcionando, que estão sendo usadas na atualidade. Tienen várias. Não é só a de los aztecas, de los mayas, tem outras também que eles utilizam. Não todo mundo sabe todas, claro. Pero eles têm um respeito muito grande. Esse respeito só lo encontrei na América del Sur, em Paraguai, pelo Guarani. Como eles preservam, mantêm essa língua deles também, que visualmente los limita hacia el exterior. Tú saber el náhuatl de México, o guaraní do Paraguai, não te ajuda em nada, tipo para fazer comércio com França, com Alemanha, com os mesmos Estados Unidos. Pero eles mantêm, respeitam, estudam, sabe? Transmitem de geração em geração essas informações. E isso é bonito. Isso deveria ser em todos os países do mundo. É uma forma de preservar sua cultura, suas raízes, né? Aqui no Brasil estaram alguns guaranis que a gente tem um pouco de contato, né? Assim, que eu participo de cerimônia indígena, existem alguns guaranis que ainda estão falando a língua, né? Deles. E isso é bonito. É bem bonito. É bem bonito. É bonito esse respeito que se tem por isso, porque não é uma coisa do passado antiga. Ele pode nos trazer uma informação para o presente, nos pode ajudar em nosso presente e em nosso futuro. Eu creio que vai por aí. Por isso que minha curiosidade de ir a conhecer o México é essa. A preservação que se tem desse passado que te pode ajudar a formar o presente e o futuro. Não na parte pessoal, aquela pessoa que fomos lá atrás, já deixamos de ser. Mas aquela cultura do passado me pode dar uma luz para o futuro, me pode ajudar, orientar. Eu creo que isso é muito válido, muito válido. Eu queria perguntar para você, Alan, se quem está vendendo essa arte indígena na rua são os próprios indígenas ou alguém se apropriou dessa arte? De certa forma, que não chega a ser indígena. Porque como os povos originários eles não foram dizimados igual no Brasil, com uma colônia de exploração que a gente teve, aqui o índio aqui, o asteca e o maio, ele se curvou, né? Ele foi um índio diferente, ele foi um índio que foi, podemos dizer assim, domesticado.
Não sei se eu posso falar essa palavra, me perdoe se é só por falta de conhecimento mesmo. Mas ele foi domado, né? Antigamente, como se fosse um bicho. No Brasil, a gente não deixou, eu digo a gente porque eu tenho raízes indígenas por parte da minha avó. A gente não se curvou aos colonizadores. Então, por conta disso, a gente teve muita morte, muita estupro, e daí saiu um pouco do que é o brasileiro hoje, né? Que é a mistura do estupro do indígena, dos escravos, com os europeus e os trabalhadores italianos e alemão. Eu digo isso porque eu fui para Porto Seguro e fiquei meio chocada, assim, porque tem uma feira indígena que é perto da aldeia dos Pataxós, ali em Porto Seguro, né? Aí eu fui nessa aldeia e eu estava procurando um tipi, que é um aplicador de rapé, para você soprar rapé, e eu ia perguntando nos lugares, ninguém nem sabia nem o que era rapé, né? Aí eu falei, mas não tem índio aqui, né? Cadê os indígenas, né? A gente não chama mais de índio, né? Os indígenas, né? E aí, eu andando aí, um menino, acho que ouviu, eu perguntando para alguém, ele falou, moça, eu tenho rapé também. Aí ele tinha aí você via que era um indígena. Aí fiquei feliz, né? Eu falei assim, achei um indígena, né? Uma feira gigante. Aí ele falou que o pai dele é indígena e a mãe é negra, né? E aí ele disse que está muito feia a coisa, assim, né? Que realmente eles estão, né? Assim, estão se apropriando, né? Das coisas deles, da própria arte, né? Vendendo como se fossem indígenas, né? Mas não são. E ele disse que fizeram uma farmácia do lado da aldeia deles, assim, uma farmácia enorme, toda. Ele falou assim, do lado daquilo foi assim ultrajante para eles, né? Ter uma farmácia de remédios, né? Ali do lado da aldeia dos Pataxós ali deles, né? É como se Alan hubiera ido lá no México, um restaurante brasileiro sem ter ninguém do Brasil. Com tudo cambiado, tudo sendo uma caricatura de lo que se tem, a imagem que se tem do Brasil. Tu habría ficado chocado e triste. Sim. Eu vi a postagem do Alan, desculpa, Alan, vi a postagem que tu sempre fez como chefe de cozinha e como se transmitia a energia do Brasil através da música, da comida e das pessoas no local. Sim. Mas esse lugar, né, de representação de fala. Mas só voltando um pouquinho mais atrás ali da questão de se parecer indígena, né? É que aqui, o próprio mexicano, ele ainda tem os traços astecas e os traços de maia, porque eles não foram dizimados, como eu estava falando, né? Porque eles aceitaram trabalhar. Então, aí eles permaneceram vivos e continuaram, né? Se procriando e mantendo suas linhagens. Mas aqui tem uma cultura, né, e um costume muito grande de ter pueblos mágicos, que eles falam, né? E tem uma quantidade grandiosa de pueblos mágicos e cada ano eles criam mais. Porque como assim criam mais? Eles conseguem ser incluídos nessa rota turística de pueblo mágico, que são pequenas vilas onde tem alguma coisa que, cara, só naquela vila que você... mágico. É mágico, exato. Mágico. Quando eu chegar no México, eu vou conhecer os pueblos inclusive, teve um pueblo mágico que a gente foi lá, em Tepoztlán, tipo, é umas 2 horas aqui da capital, é um lugar incrível, tipo, natureza, assim, montanha, e a única coisa que tinha lá, que não tô desmerecendo, mas era uma escadaria sinistra de 4 horas de subida para você chegar lá no topo da montanha, e daí lá tinha uma ruína que era um templo, né? Eu não vou me arriscar de novo falar o nome aqui do Deus deles, mas esse templo era, nossa, super incrível, assim, eu senti uma energia incrível no pico. Tão cansado que tava mágico a hora que não, e daí tava muito incrível. Aí tá o truque, não? Oi? Aí o truque era esse. Você tá cansado, que era... Já tava morto, e daí tava falando lá, que não, leve água, né? E daí a gente falou, coisinha tranquila. Quando eu e a Pan já tava cansado, a gente chegou na placa assim,
Ah, parabéns, você chegou na metade do morro. Porra, ainda falta da metade. Aí, e assim, Aí não está é a uma mágica, a escadinha feita, mágica, a bonita. mágica. Não era uma escadinha bonita, eram umas pedras que ainda eram as originais, que foram acomodadas de uma forma que ficou uma escada. Foi E quase uma subindo lá, escalada, então. oi? Foi quase uma escalada, então. Quase uma escalada. Teve partes que eram mais íngremes, assim. E chegando na ponta lá, o negócio tomou uma magia e uma proporção tão grande, e o guia, né, que o guia, na verdade, como você pagou a entrada para subir a escadaria dos infernos, chegou lá no topo, o guia ele tem um poder tão grande de colocar você no ambiente, né? E ele era um guia local, então você já percebia nos traços deles e tudo mais. E daí ele falou a coisa mais importante que tocou eu e a Pamela, porque justamente naquele dia era o alinhamento dos planetas, da estrela que o Sol caía naquela direção onde o raio de Sol entrava na porta do templo e a luz refletia num templo que está a não sei quantos de distância de latitude, que quando bate a luz ali, eles conseguiam se comunicar com a luz por código de Morse. Falei, nossa senhora, o negócio explodiu minha cabeça assim. Naquela época ele já tinha esse sistema de comunicação de longa distância pela luz, por causa Que o desse celular não alinhamento. pegava, na época o celular não pegava muito bem, né? Não, eu fico imaginando a engenharia disso, né? De eles conseguir construir na mesma É uma posição. engenharia, né? É um conhecimento sinistro, né? Por isso se fala que a chegada dos espanhóis, eles chegaram para descobrir nada. Que en América ya había toda una civilización, a veces hasta más avanzada que la de ellos, que las europeas. Tenían un calendario más perfecto, tenían una agricultura más evoluída, tenían una división de bens que era más justa. Y eso fue todo atrapalhado con la llegada de los europeos, que eran todos bagunzados. Só para ir terminando, ya que está nuestro tiempo estourando, quando tu preparavas alimentos brasileiros, que não era só a feijoada, era outros, teria ingredientes que você não conseguia lá no México? Sim. Aqui é muito difícil você querer recriar algum prato, né, típico brasileiro, porque um prato típico exige ingredientes típicos, né? Obviamente. Mas, de certa forma, a gente já vem há muito tempo com uma quantidade de brasileiro, né, uma comunidade brasileira aqui que só tende a crescer no México. Inclusive, eu lembro até das antigas da minha família, que são, né, tem uma parte de colonos, né, que sabem, né, são do sítio, sabem fazer queijo, vinho, linguiça, defumar carne. Então, aqui também tem esses brasileiros com essas habilidades, esses superpoderes, né, de fazer umas coisas assim do zero. E eles já começaram a ter esse comércio. Então, por exemplo, já no restaurante onde eu trabalhava, eles já conseguiam encontrar calabresa, que é algo que só existe no Brasil, a calabresa artesanal, ou aquela linguiça que a gente gosta de comer, a linguiça defumada que gosta de comer nos café colonial aí com chimia, com doce, né? Blumenau. Linguiça Blumenau. Então, assim, só vai ser se alguém fizer. E para alguém fazer, tem que já ter feito lá e ter trazido esse conhecimento, né? Que às vezes você pode até fazer um curso na internet, mas se você não vai conseguir, se você não tiver aprendido com alguém, ou ter feito isso, ou ter tido uma infância onde você cresceu o seu pai ou seu avô fazendo isso, né? Igual, de certa forma, eu, né? Com minha mãe, que esse meu gosto da cozinha sempre chegou com a minha mãe, né? Porque ela sempre estava na cozinha, eu sempre estava lá pentelhando do lado dela, né? Querendo ajudar. Incomodando. Atrapalhava. Incomodando. Vamos despedindo, Teacher, Ada. Só para o Alan soltar aí para o pessoal um conselho rápido. Você que está aprendendo 2 línguas aí, alguma coisa que você queira dizer para as pessoas? Assim, que na verdade o segredo é ter persistência, porque ninguém é burro ou inteligente ao ponto de não aprender nada. Você só tem que ter consistência no teu aprendizado e não desistir.
Então, acho que o ponto-chave até vai ser engraçado falar, é resiliência, né? É você não se frustrar, porque é uma coisa que eu escutei e eu gosto de repetir isso. Para a gente começar a falar português, a gente começa a falar com 4, 5 anos, depende do desenvolvimento da criança. Agora, imagina você querer acelerar um processo de anos em pouco tempo. Então, acho que, por causa do mundo que a gente está inserido, que cada vez a gente precisa das coisas mais rápido, a gente tem que, nesse momento do aprendizado, parar e perceber que a gente é humano e que, sim, o aprendizado tem o seu tempo. E que cada pessoa tem o seu tempo. E que não tem curso milagroso. Isso, essas coisas. Dorma escutando o nosso curso, você levantará falando inglês, falando português, espanhol, No nosso italiano. último encontro, Alan, a gente estava falando dos cursos milagrosos, que agora tem uma ciência e tal, e você vai aprender em 3 meses, e uma loucuragem, assim. Dorme escutando as coisas para você ver o que acontece, vai derreter o cérebro. Explodiu o celular do seu lado. Eu não sei se minha câmera travou muito, porque eu estou com problema de internet aqui em Joinville, no centro. Mas travou bastante, mas o áudio está bom. O áudio só quero agradecer ao Alan a presença dele. O intuito deste programa, este podcast, é isso, transmitir experiência para as demais pessoas. Não é uma aula de inglês, não é uma aula de espanhol. Não estamos interessados nisso. Já estamos cansados e temos a semana toda ensinando. Queremos aprender. Queremos aprender de vocês. E vamos ter outros convidados. Vamos ter outras pessoas que vamos abrir as portas para que outras pessoas venham a falar de muitas coisas. Assim que te agradeço, Alan, o tempo. Estamos com uma diferença. Nem vamos falar da hora, que está a diferença nossa aqui. Thank you, Alan. See you on Tuesday. Muchas gracias, Alan. Nosotros nos vamos con nuestra viñeta. Agradezco también a Tisha, que está ahí pasando frío en Curitiba. As pessoas de Curitiba são muito simpáticas, não, Alan? Sim, são simpáticas. Nos vemos, então. Hasta o próximo. E se não gostaram, não assistam. Si no gustaron, no comenten para los demás. Deje que los otros también se equivoquen, deje que los otros también erren y asistan nuestro espacio, nuestro programa. Chao, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke.